Sua Majestade a Rainha Elizabeth II é apenas a quarta geração de uma dinastia relativamente nova. Se pusermos entre parênteses o seu tio Edward VIII, cujo reinado durou menos de um ano e ele nem foi coroado, ela é apenas a terceira ao índice. Primeiro membro e fundador foi o seu avô, o rei George V. O segundo foi seu tio Edward VIII e o terceiro seu pai, o rei George VI. Porém, como todos vocês devem saber, a monarquia britânica em si, no entanto, é uma das mais antigas do mundo. Então, como essa dinastia da rainha Elizabeth II se formou? Por qual motivo e quando é o que tentaremos te explicar nesse vídeo. A Casa Windsor de hoje se criou há mais de um século, em 1917, distanciando-se da casa inglesa anterior, a Hanover, que tinha conexões com a Alemanha. A antiga monarquia britânica, aquela da Rainha Vitória, esteve no centro de uma rede dourada de realeza que se estendia por toda a Europa e a Rússia. Inclusive, o conceito de família real surgiu na metade do século XIX, com o príncipe Albert, a Rainha Vitória e seus 9 filhos. A monarquia era um clube familiar, com acesso proibido aos demais. A porção britânica nessa relação tinha ligações bem próximas com as casas reais alemãs, que remontavam no século XVIII e aos hanoverianos. Kaisers vieram tomar chá e desfilavam em paradas usando uniformes militares britânicos. A proximidade foram simbolizada pela última visita que George V e a rainha Mary fizeram à Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Prosseguiram para encontrar o Kaiser Guilherme I e o czar Nicolau II da Rússia, e uma infinidade de primos e primas da dinastia que a família chamava simplesmente de o Bando Real. George V tinha um carinho muito especial pelos seus parentes reais austro-húngaros e pelos numerosos príncipes e princesas alemães da sua família. Mas apesar da aparente amizade entre os primos e os amigos do bando, as tensões entre os países aumentavam. A Primeira Guerra estava prestes a eclodir. Em 1917, entretanto, afundada na lama sangrenta da guerra, essas conexões da realeza pareciam mais propensas a estrangular a monarquia britânica do que a protegê-la. Os alemães tornaram-se malquistos na Grã-Bretanha. Ser um monarca com ligações com a Alemanha tornou-se inconveniente. Sentimentos radicais e revolucionários crescentes por toda a Europa tornaram a monarquia impopular também. O rei George estava bem informado sobre os perigos que os ideais socialistas revolucionários representavam para ele. De 1911 a 1912, a Grã-Bretanha enfrentou greves massivas e muita desordem. De um lado estavam os socialistas, de outro estavam os liberais pedindo para o fim da monarquia. O rei George teve sorte com seus conselheiros, especialmente um deles, Arthur Bigge, o Lord Staffordshire. Nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou duro para transformar o lobo do mar, providenciando o rei em um líder nacional com consciência política. Quando a guerra começou, e durante os primeiros duros anos, George V tinha se tornado um ponto de convergência viva e popular. Na primavera de 1917, as verdades trazidas ao rei por seu conselheiro pareciam extremamente alarmantes. A guerra ia de mal a pior. Havia greves e reclamações crescentes de que o rei era mais próspero do seu primo alemão, o odiado Kaiser, do que da sua própria gente. O sentimento anti-alemão entre os ingleses atingiu um pico em março de 1917, quando o Gotha G4, um avião pesado capaz de atravessar o Canal da Mancha, começou a bombardear Londres diretamente e tornou-se um nome familiar, não remetendo à família real, mas remetendo ao medo da guerra e aos inimigos alemães. O burburinho se multiplicou e se tornou mais barulhento.
Em 31 de março de 1917, houve um comício no Albert Hall, encabeçado pelo grandes heróis do Partido Trabalhista, George Lasbury, para celebrar a queda do czar de Nicolau II, com muita falação contra a monarquia em geral. Na época, os censores governamentais de guerra mantinham notícias desse tipo fora dos jornais, mas o rei George tinha testemunhas oculares para lhe contar o que fora dito. E claro, as fake news da época corriam solta. As pessoas estavam dispostas a acreditar. E claro, as fake news da época corriam solta. As pessoas estavam dispostas a acreditar nas mais mirabolantes histórias. O cenário da guerra não ajudava. Os franceses estavam sendo derrotados e o fundo do Oceano Atlântico transformou-se num cemitério de navios de abastecimento. A Rússia fora invadida, a Alemanha estava próxima e havia uma crescente surgência nas fábricas britânicas. Na Grã-Bretanha, o líder-chave durante a guerra não era o rei, mas o seu maior crítico, Lloyd George, que logo foi aclamado pelo homem que ganhou a guerra. A aristocracia, que sempre apoiava a monarquia, estava rendida. Seus filhos estavam mortos ou aleijados, suas propriedades arruinadas financeiramente. A monarquia, ao que parecia, tinha poucos amigos poderosos. Diante disso, George V tomou uma decisão. Se a monarquia fosse sobreviver na Grã-Bretanha, deveria passar por uma reforma radical. Aconselhado pelo Lord Stamford, o rei George fez uma série de mudanças que tiveram uma enorme influência no reinado da rainha Elizabeth II. A primeira e mais notória foi mudar seu nome, e também o nome de sua dinastia. Saxe-Coburgo-Gotha era não somente um poço, mas muito obviamente alemão. O sobrenome foi adquirido pela família através de um casamento da rainha Vitória com o príncipe Albert. Ela também era uma Saxe-Coburgo por parte da mãe, mas deu continuidade na dinastia Hanover, pois uma nova dinastia se dá pelo ramo masculino, como aconteceu com seu filho, o rei Eduardo VII. Foi ele quem inaugurou a dinastia Saxe-Coburgo na Inglaterra. E o rei George V foi. Curiosamente, George não sabia qual poderia ser seu sobrenome original. Perdera-se nos confusos emaranhados das linhagens monárquicas. O Conselho Real Geral foi consultado. Disseram ao rei que seu sobrenome não era Stuart. Passaram a buscar um sobrenome inventado. Tudo é Stuart. Plantageneta e York Lancaster foram todos os discutidos, mas descartados. Assim como em England, que muito dificilmente agradaria aos escoceses, irlandeses e ou galeses, que faziam parte do Reino Unido. E sugestões menos aceitas incluíam Fitzroy. O astuto Lord Stamford revisitou o nome do lugar onde ficava o palácio favorito do rei e sugeriu Windsor. O nome não só soava bem, como descobriu-se depois que o rei Eduardo III usara certa vez. Então havia até uma justificativa histórica. Assim, em 17 de julho de 1917, a dinastia Windsor nasceu. George V declarou e anunciou: nós, para nosso próprio bem e para o bem de nossos descendentes, renunciamos e ordenamos a descontinuação do uso das graduações, estilos, dignidades, títulos e honrarias de duques e duquesas da Saxônia e príncipes e princesas de Saxe-Coburgo-Gotha e todas as demais graduações alemãs. Uma porrada de mudança de sobrenomes se seguiam, confundindo muita gente que até hoje não sabia quem era realmente o quê. Qualquer referência alemã era sumariamente apagada. Menos divulgada, mas mais importante que a troca de nomes, foi o pronunciamento feito pelo rei George V
e pela sua esposa, a rainha Mary, de que seus descendentes se casariam com famílias britânicas. A rainha Vitória, durante o seu longo reinado, havia sugerido que a monarquia britânica aceitasse casamentos com outras famílias britânicas, que o sangue novo fortaleceria o trono moral e fisicamente, e ela se referia ao sangue de família britânicas plebeias. Assim, essa medida foi implementada pelo George V da Casa Windsor. Com efeito, a monarquia britânica estava se nacionalizando. Os anúncios do rei sobre sua nova regra, em 1917, Elizabeth Ballantyne, uma escocesa cuja família tinha sido de fato muito proeminente à guerra, se casasse com Albert, o Duque de York, e mais tarde, rei George VI. A regra também permitiu que o príncipe Charles se casasse com Diana e mais tarde com Camila, e consentiu a união do príncipe William com Kate Middleton. Pode parecer banal hoje, mas o casamento da realeza com seus súditos jamais passará pela cabeça da antiga casa dos Saxe-Coburgo-Gotha. O passo seguinte do rei foi ainda mais brutal, ou alguns dizem covarde. George V dispensou seu primo Nick, o deposto czar russo Nicolau II e toda a sua família, deixando-os à mercê dos revolucionários bolcheviques de Lenin. O czar, ao contrário do Kaiser, havia sido um aliado leal à coroa britânica até seu império colapsar. Ao final, George estava querendo reconsiderar e dar asilo ao primo, mas já era tarde. Nicolau e sua família foram aprisionados e, por fim, assassinados. A mudança seguinte foi no sistema de honrarias. A maioria dos países possuíam um sistema assim. O da Grã-Bretanha não só era limitado, como totalmente emaranhado pelos desígnios da realeza. A derradeira medida da fundação da Casa Windsor foi transformar o rei em alguém mais popular, para que ele ficasse mais em evidência, seja nas ruas, nas obras, patrocinando a arte e a ciência. Ele deveria ser visto em todos os lugares, mostrando trabalho e, consequentemente, ganhando popularidade. A maneira como Elizabeth reina hoje, o que ela faz, como ela é vista e descrita, tudo tem sua origem nas decisões tomadas pelo seu avô. Quando a Europa se contorcia em sangrentos conflitos e a Grã-Bretanha enfrentava a fome e a derrota nas mãos dos capitães que comandavam os submarinos militares. George V foi o primeiro homem importante na vida de Elizabeth. Foi o verdadeiro fundador da Casa Windsor. A crise de 1917 gerou uma família real britanizada, que cortou relações com suas origens alemãs e seus parentes russos, além de ter feito esforços específicos para se enraizar o mais profundamente no subsolo na vida britânica do que antes. O Lord Stamford, além de escolher o seu próprio nome, deu à Casa Windsor seu princípio basilar quando escreveu: "Nós temos que nos esforçar para induzir as massas trabalhadoras pensantes, os socialistas e outros a pensar na coroa não como uma mera figurante, uma instituição que, como eles dizem, não conta para nada, mas como um poder vivo do bem, que afeta os interesses e o bem-estar de todas as classes." Essa foi a missão que George tomou para si, e que seu filho e sua neta assumiram em seguida. Foi a frase mais importante que um funcionário da corte já escreveu, e continua sendo a mais influente. O rei George V morreu em 1936, quando foi substituído pelo seu filho mais velho, Edward, que foi coroado como Eduardo VIII. O novo rei ocupou o trono por apenas 9 meses. No final de 1936, ele trocou a coroa britânica por uma mulher.
o Alison Simpson, a americana por quem Edward se apaixonou. Era uma mulher divorciada e não seria aceita como rainha. Fora do trono, Edward se casou com ela em 1937. George VI substituiu seu irmão em dezembro de 1936 e reinou até morrer, em 1952. Ao lado de Elizabeth, a rainha mãe, morta em 2002, ficou famoso por sua coragem durante a Segunda Guerra Mundial, quando se recusou a deixar o Palácio de Buckingham durante os bombardeios de Londres pelos nazistas. O local foi bombardeado 9 vezes. Após a morte de George VI em 1952, assume a rainha Elizabeth II, que reina até hoje. Mesmo com as mudanças na casa Windsor, a família real ainda é extremamente rica, servida por criados aristocratas e mantém-se reclusa em seus castelos a maior parte do tempo. As mudanças implementadas pelo George V foram de suma importância para a continuidade da monarquia britânica, pois, do contrário, era o fim. No mesmo período, monarquias de países como a Turquia, a Alemanha e a Áustria-Hungria acabaram caindo devido à Primeira Guerra Mundial. Ainda na primeira metade do século XX, mais 4 países perderam seus reis e rainhas e passaram a ser republicanos. A Grã-Bretanha, no entanto, conseguiu atravessar as 2 grandes guerras e permaneceu até os dias atuais com o governo monárquico parlamentarista. Mas a que se deve isso? A teoria mais aceita é que a monarquia inglesa é a que mais se adapta aos novos tempos, tendo capacidade de adaptação sempre que for necessária. A atual rainha tem uma extrema capacidade de se manter presente na vida dos súditos, mesmo aqueles jovens. E para o mundo, ela se oferece como um produto cultural, coisas que não vemos nas outras monarquias europeias. Como, por exemplo, de sua ligação com o público mais novo, podemos citar a Rainha Elizabeth fazendo sua primeira publicação no Twitter, quando ela se juntou com seu neto, o Príncipe Harry, para fazer uma brincadeira com a família dos Obamas, ou sobre sua entrada nos Jogos Olímpicos de Londres em 2002, em que ela participou do filme de James Bond e uma atriz entrou na arena de paraquedas representando a monarca. A tentativa de se manter próxima ao povo pode ser a grande receita secreta dos monarcas britânicos. Os casamentos, por exemplo, por muito tempo eram privados e sem acesso ao grande público. Entretanto, Elizabeth e Philip quebraram essa antiga tradição e utilizaram das novas tecnologias da época para se tornarem o primeiro casal real a transmitir a cerimônia na rede televisiva. O mesmo aconteceu no dia da coroação da nova monarca, que novamente se tornou a primeira a virar rainha ao vivo nas telas de todo o mundo. Desde então, o planeta já acompanhou em tempo real a união de diversos descendentes da monarca, como Charles e Diane, William e Kate, Harry e Meghan. Mesmo em tempos de crise institucionais, como a morte de Lady Di, que era a figura da realeza mais amada pelos britânicos e pelo público internacional, em 1997, a soberana acabou indo novamente contra os protocolos, ouvindo seus súditos e dando a cerimônia de funeral tradicional para sua ex-nora, que havia perdido seu título de Sua Alteza Real e de membro de seus índices assim que se divorciou de Charles. Com sua grande influência restaurada, o questionamento mantido por muitos ao redor do mundo é se algum dia os Windsor deixarão o poder do Reino Unido e pela primeira vez a nação deixará de lado o antigo governo monárquico. Tudo isso depende dos sucessores de Elizabeth. Minha aposta é, se for Charles, a monarquia vai balançar.
Se for o William, a monarquia britânica vai se manter bastante popular. E você? O que você acha? O que vai ser dos sucessores da Elizabeth? Mais um capítulo sobre a história da família real.